pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. No vídeo de hoje abordaremos o tema mais quente da geopolítica no momento, a assinatura do AUKUS. E o que vem a ser o AUKUS? Em 15 de setembro, 3 líderes de países importantes no cenário mundial, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos da América, o primeiro-ministro Boris Johnson do Reino Unido e o primeiro-ministro Scott Morrison da Austrália, assinaram um acordo tripartite a respeito de segurança. Esse acordo recebeu o nome de AUKUS, que é nada mais nada menos do que o acrônimo dos 3 países em língua inglesa: A de Austrália, UK de United Kingdom e US de United States. Esse acordo ele tem uma orientação fundamental, um apelo básico, que é reforçar a segurança no eixo que fica conhecido como eixo Indo-Pacífico, que nada mais é do que a área, a zona que une os oceanos Índico e o Pacífico. Essa parceria, esse grande acordo, ele tem um objetivo primeiro extremamente explícito, que é o de fazer frente às movimentações que a China tem feito, o fato de que a China tem se desenvolvido em muito do ponto de vista militar na região do seu litoral, na região próxima às suas fronteiras. Tema que já abordamos aqui em vídeo anterior a respeito da tensão no mar da China. Pois bem, estamos aí diante de um acerto, de um acordo que foi desenvolvido pelos Estados Unidos da América e que vai trazer uma série de implicações muito significativas. A primeira dessas implicações é o fato de que a Austrália, quando vai e fecha esse acordo com os Estados Unidos, ela abre mão de um acordo anterior que ela tinha com a França, um aliado tanto da Austrália quanto dos Estados Unidos. Esse acordo, este acerto que a Austrália tinha com a França, ele vem de 2016 e por ele a França está desenvolvendo uma série de submarinos, na realidade 12 submarinos, os quais serão negociados, ou pelo menos seriam negociados com a Austrália. 12 submarinos de tecnologia com motor elétrico movido a diesel. Ao fechar este novo acordo, a Austrália rompe o acordo anterior que tinha com a França, porque a partir de agora os Estados Unidos se comprometem a entregar para a Austrália submarinos, mas não mais submarinos elétricos movidos a diesel, submarinos com propulsão nuclear. Essa substituição, esta ruptura da parte do governo australiano com a França, e esse novo acerto com o governo estadunidense causou um alvoroço tremendo nas relações geopolíticas mundiais. É muito importante a gente entender que, do ponto de vista econômico, este acerto ele tinha um peso crucial. O total envolvido ele gira aí na órbita de 235 bilhões de dólares, entre os custos de fabricação e posteriormente de manutenção desta frota de 12 submarinos que a França vinha desenvolvendo. A perda para o governo francês é imensa. Isso, obviamente, gerou uma reação, e uma reação extremamente abrupta da parte do presidente Macron, do presidente francês. O Macron fez questão, exigiu a retirada dos embaixadores franceses, tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália. Eles tiveram que retornar à França. Para você que não está muito acostumado a questões diplomáticas, essa é uma medida de caráter, vamos dizer assim, extremamente
forte, né? Digamos assim que seria o último passo antes de uma declaração de hostilidade mais violenta. Já é bom, a gente vai ver aí durante o vídeo que uma parte disso já está se acertando. De qualquer maneira, o fato é um fato inédito. Ele dá uma demonstração de quanto o governo francês se sentiu traído por este novo acordo, o qual deixou a França de lado, estabelecendo apenas então somente entre 3 países, como já citamos anteriormente. Além deste fato, outra questão que envolve aí, que traz muita polêmica para este acerto, é que o custo final para os australianos dos novos submarinos que serão produzidos por empresas estadunidenses, ele vai se multiplicar de forma assombrosa. Afinal de contas, submarinos movidos por propulsão nuclear são os mais caros que existem. Para vocês terem uma ideia, a imprensa imediatamente após as declarações que mostraram ao mundo o fato de que havia sido assinado esse novo acordo, este tratado, este pacto, a imprensa australiana correu em direção ao primeiro-ministro para buscar os números provenientes deste novo acerto. E o primeiro-ministro saiu pela tangente. O Scott Morrison ele não disse o quanto se gastaria, mas todos sabemos que será muito mais do que aquilo que estava previsto para se gastar na aquisição dos submarinos franceses. Essa questão econômica é óbvio que ela sempre fala muito alto. É importante a gente dizer que já foi gasto inclusive mais de 2 bilhões de dólares aí, certo? Nesse processo que já vem se arrastando desde 2016. Ou seja, a Austrália já teve um gasto em um projeto que agora, na realidade, ele vai ser totalmente paralisado. E, aliás, os setores mais conservadores da política australiana e da sociedade civil australiana vinham pressionando o governo australiano a tentar, de alguma maneira, realmente, certo, abrir mão deste acordo. Uma das figuras mais proeminentes da Austrália, que é o Sr. Rupert Murdoch, que é o grande chefe, o dono da News Corporation, um dos mais poderosos grupos midiáticos do planeta, dentre outros, dono da famosa rede estadunidense conservadora Fox News. O Sr. Rupert Murdoch era um crítico voraz deste acordo. Fundamentalmente por questões ideológicas, porque afinal de contas o Rupert Murdoch, vocês todos sabem que ele devido a esse caráter conservador, ele é 100% pró-Estados Unidos. E dentro desta visão, ele gostaria, defendia a tese de que o seu país natal, a Austrália, deveria comprar tecnologia dos Estados Unidos, deveria comprar armamentos dos Estados Unidos. Então estava havendo já há algum tempo uma discussão muito intensa dentro da sociedade australiana, mas fundamentalmente tocada pela ótica do caráter ideológico. O governo australiano é um governo de direita, embora o seu partido se declare de centro-direita, mas ele faz um governo de direita bastante intenso e muito próximo às determinações dos Estados Unidos da América. Então, como eu vinha dizendo, a França ficou realmente, na França isso foi visto como quase que um ataque, quer dizer, a imprensa francesa e alguns líderes políticos franceses chegaram a dizer textualmente que a França teria sido golpeada com uma facada pelas costas da parte tanto da Austrália quanto dos Estados Unidos. Afinal de contas, os franceses são aliados dos Estados Unidos de primeira hora. Aliás, se formos pegar a história, a gente vai lembrar, certo, que a França é o primeiro país aliado dos Estados Unidos, porque foi o primeiro país a reconhecer a independência dos Estados Unidos, isso lá no século XVIII. E desde então sempre teve aí uma proximidade. É país membro da OTAN, por exemplo, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a principal organização militar do planeta, sempre capitaneada pelos Estados Unidos desde que foi fundada durante a Guerra Fria. Pois bem, essa
situação, então, como eu disse, ela causou uma série de abalos diplomáticos entre aliados. Do parte da França, foi importante que se pensou rapidamente, certo, em mudar uma série de estratégias focadas na questão, certo, do posicionamento não só da França, mas de outros países europeus que recebem, de certa forma, vamos dizer assim, recebem influências da França, de que não se deveria mais ter uma visão assim tão, vamos dizer assim, submissa, subalterna aos desejos geopolíticos dos Estados Unidos no que toca à questão da OTAN. Ou seja, uma visão de maior independência em relação aos Estados Unidos. Bom, como eu disse, o acordo foi anunciado no dia 15 de setembro. Nos primeiros dias houve uma comoção muito grande, mas os representantes diplomáticos conseguiram reaproximar o presidente Macron do presidente Joe Biden. Eles chegaram, cerca de 5 dias depois, eles chegaram a trocar conversas, diálogos, aí, certo, conversaram, e aparentemente houve uma calma. Tá? O embaixador francês retornou a Washington e os dois lados disseram que estão conversando, estão dialogando a respeito do fato. Mas, a bem da verdade, uma série de situações veio à tona com essa postura. Do ponto de vista dos Estados Unidos, é muito importante a gente ressaltar que fica claro para aqueles que pouco conhecem de geopolítica, e nós já insistíamos há muito tempo que, do ponto de vista das relações externas, das relações, principalmente aquelas que tocam a questão dos conflitos, dos Estados Unidos, a figura de um presidente democrata é muito menos, vamos dizer assim, distinta da de um presidente republicano do que gostaríamos que fosse. Tá? O que eu quero dizer com isso? Existe uma espécie de crença, principalmente nos setores progressistas, pouco conhecedores de geopolítica, de que os democratas, de certa maneira, representam os avanços e que os republicanos são sempre o retrocesso. Embora, em muitos casos, principalmente do ponto de vista da economia interna, certo? Das relações de direitos internos, isso apareça com maior frequência, a bem da verdade, nas relações geopolíticas, democratas e republicanos são muito, muito parecidos. A semelhança é impressionante. E principalmente porque por trás dos dois partidos há uma forte presença do complexo industrial militar, ou seja, da indústria bélica, que dá sustentação, financiando as campanhas políticas com grande volume de recursos de ambos os candidatos à presidência. Não apenas nesta última eleição, com Trump e Biden, mas já há décadas, pelo menos desde que o complexo industrial militar, se firmou no pós-Segunda Guerra Mundial. O que isso significa? Significa que o presidente Joe Biden acabou nada mais nada menos fazendo aquilo que todos que conhecem geopolítica já esperavam. Ou seja, uma postura dura, uma postura verdadeiramente inflexível, mirando aquele que é o objetivo maior dos Estados Unidos hoje, no segundo semestre de 2021. Incomodar a China e o crescimento da economia chinesa e essa nova condição que a China tem apresentado, que é uma condição não somente de ultrapassar os Estados Unidos do ponto de vista econômico, mas cada vez mais de diminuir as distâncias que a China tem em relação aos Estados Unidos, as vantagens que os Estados Unidos ainda possuem em relação à China nos campos militar e de influência política. Dentro deste cenário, os Estados Unidos, a elite político-econômica estadunidense extremamente preocupada com o fortalecimento chinês, vem tentando de tudo para minar, ou pelo menos para lançar, vamos dizer assim, cascas de banana, para tentar fazer com que a China venha a escorregar.
E esse novo acerto, esse novo acordo, ele tem este objetivo muito explícito, né? É municiar a Austrália, um país extremamente próximo geograficamente falando da China, para que ela, a Austrália, de alguma maneira demonstre à China um poder bélico, um poder militar vindo dos Estados Unidos que possa de alguma maneira intimidar os avanços militares que a China tem conseguido e tem tentado cada vez mais dentro da região Indo-Pacífica. Esse fato, esse fenômeno é um importante motivador, né, das ações do presidente Joe Biden. Paralelamente, voltando a citar esse que é já denunciado por experts, denunciado por intelectuais do porte de Noam Chomsky, do porte de Sidney Lance, que já vem sendo denunciado desde o final da Segunda Guerra Mundial, começou pelo ex-presidente republicano Dwight Eisenhower, né, esse que na realidade, um dos poderes mais significativos dos Estados Unidos, que é o seu complexo industrial militar. É importante a gente relembrar que esse complexo industrial militar ele tem uma presença fortíssima para manter a economia dos Estados Unidos funcionando. E é esse um dos fatores cruciais que leva os Estados Unidos a promoverem conflitos armados pelo mundo afora. E nesse exato momento, em 2021, em que num primeiro olhar, uma parcela da população mais desavisada, da população mundial mais desavisada, enxergava que a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão significaria de alguma maneira uma espécie de tentativa dos Estados Unidos de buscar a paz, né? Na realidade, essas pessoas caíram da cadeira, caíram do cavalo, caíram do burrinho. Tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo em que saem, né, os soldados do Afeganistão, os Estados Unidos lançam uma nova ofensiva dentro de um cenário que alguns especialistas já estão chamando de uma nova Guerra Fria. Só que agora, né, nessa tentativa de intimidação com a China. É muito importante para o complexo industrial militar, que afinal de contas vive do dinheiro público que o governo dos Estados Unidos acaba direcionando para essas grandes empresas privadas, mas que recebem dinheiro público na medida em que desenvolvem tecnologia de guerra, tecnologia de combate a alimentar as forças armadas dos Estados Unidos, as ainda hoje mais poderosas forças armadas do mundo. É importante a gente entender, então, que não apenas guerras que se desenvolvem, mas também perspectivas de conflitos, há possibilidades de conflitos, são muito bem vistas pelos detentores da indústria bélica e pelos seus acionistas, porque afinal de contas, se existe uma possibilidade de uma guerra, é sinal de que o governo dos Estados Unidos deve pegar os recursos públicos e investir nessas empresas para que elas possam desenvolver novas e novas e novas armas, a fim de eliminar os inimigos dos Estados Unidos. Na realidade, quando eu falo com esse tom de deboche, é porque essa é uma verdadeira uma espiral sem fim. Um sistema que acabou sendo criado nos Estados Unidos, onde o tempo todo se incute medo na sociedade. Ou seja, é aquilo que alguns chamam de exatamente indústria do medo. E a indústria armamentista lucra demais com o medo das pessoas. Então, diante da iminência, da possibilidade de que venha a ocorrer um conflito, é necessário que se desenvolvam novas armas. E com isso, mais dinheiro público que sai do bolso dos trabalhadores dos Estados Unidos para alimentar as grandes corporações militares. Pois bem, esse é um fator. Esse é um fator importantíssimo dentro deste novo cenário.
já falamos, então já tratamos aí dessa característica. Outra questão importante é que se porventura esta tese de uma nova Guerra Fria vier a, vamos dizer assim, a se fortalecer e se mostrar concreta, há aí também um paralelo que podemos traçar com um tipo de estratégia que os Estados Unidos utilizou na Primeira Guerra Fria, lá com a extinta União Soviética. Vamos lembrar, alguns especialistas em economia militar já têm falado sobre isso. Vamos entender o seguinte: os Estados Unidos conseguiram, eles lucraram muito com a corrida armamentista, não só porque fortaleceram, estou falando lá da Guerra Fria, tá, pessoal? Não só porque fortaleceram o seu complexo industrial militar, mas porque forçaram a ex-União Soviética a gastar recursos com armas, ao invés de gastar recursos com outras questões mais importantes. E, de certa forma, os analistas mais vamos dizer assim, acurados, têm visto aí, podem ver aí, estão traçando um paralelo com esse tipo de atuação que os Estados Unidos tiveram no passado. O AUKUS pode vir a ser, na realidade, uma tentativa da parte dos Estados Unidos em, desenvolvendo novas armas, forçar a China a gastar mais dinheiro, a gastar mais recursos na questão bélica e assim, de alguma maneira, minar esta pujança impressionante que a economia chinesa tem vivenciado nas últimas décadas. É uma questão a ser refletida, tá? Vale a pena que vocês observem. Mas vamos falar de mais uma questão que está envolvendo, de mais um tópico que envolve este tão quente acordo assinado. Pois bem, é a questão da presença de tecnologia nuclear nas Forças Armadas da Austrália. Por quê? Porque a Austrália é signatária do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Ela é signatária desde 1973, que diz, a postura do governo australiano, a postura do Estado australiano e da sociedade australiana, diz não à utilização de armas nucleares e de armas com tecnologia nuclear. Porque sempre é importante dizer que não é porque o submarino ele tem a propulsão nuclear que automaticamente ele vai levar, vai ter armas nucleares dentro dele. Em princípio não é necessário, mas chineses, norte-coreanos e outros que no primeiro momento não estão envolvidos diretamente com o problema, têm denunciado que esse novo acordo ele abre uma porta. Ele abre uma porta para que a Austrália passe a ter não somente a tecnologia de propulsão, mas também armas nucleares. O que pode garantir que os Estados Unidos não municiem com armas nucleares estes submarinos? Essa é uma questão extremamente importante. E ela coloca aí, certo, em risco este equilíbrio, vamos dizer assim, das forças na região do Indo-Pacífico. O próprio governo francês fez essa denúncia. Tá? Ou seja, de como esta postura hegemônica, avassaladora dos Estados Unidos e principalmente tentando executar esse processo de controle pode levar a esse desequilíbrio, o que na pior das hipóteses, pode agravar uma possibilidade de conflito na região. É muito importante, é muito significativo que se fique de olho nisso. Assim como eu destaquei no vídeo sobre a China e a sua presença ali, certo, no mar próximo, certo, a Taiwan, de como esse tipo de situação pode levar a aumentarem muito o estado de beligerância, aumentarem muito, chegar a um estado crítico de possibilidade de confronto. Este novo acordo ele joga mais lenha na fogueira desta problemática.
Então, o que nós devemos aqui no Brasil, né, e principalmente os estudantes, né, aí, certo, focados, preocupados com a questão geopolítica, o que devemos nos ater é em entender o que vem a ser esse acordo, quais são as forças que ganham e quais são as forças que perdem com ele, né, perceber que do ponto de vista da segurança, este acordo, na realidade, ele não é tão necessário assim. Né? Podemos dizer, inclusive, que este acordo, num primeiro momento, da maneira como ele se coloca, ele se mostra muito menos preocupado com a temática explícita da segurança e muito mais preocupado em favorecer comércio de armamento. Ou seja, o enfoque econômico, que sempre está atrelado ao enfoque geopolítico, mais uma vez vigora e vigora com força neste caso. Bom, pessoal, vamos aí, vamos ficar de olho, né? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tudo de bom, tchau, tchau.